Fala pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Hoje, mais uma vez aqui no Condomínio Brasil, trazendo aqui uma novidade para você que assim, novidade nem tanto, né? Novidade, né? Que a gente está trazendo uma informação, como a gente sempre combinou e sempre é o nosso acordo, falar sobre as necessidades do síndico, trazer informações, trazer conteúdo para que a gente possa valorizar o nosso serviço, dar mais conhecimento e credibilidade. A gente está aqui hoje com a Nacional Elevadores, que vai falar um pouquinho para a gente do que é a experiência dela no mercado, o que ela tem para acrescentar, o que ela tem para vender para a gente, porque assim, a gente está aqui também para fazer negócios, Total. mas o principal é trazer informações. Perfeito. Emanuela, a nossa tradição como nosso host, Boa! master, fala pra gente. Nosso convidado se apresenta. Por favor, palavra é sua. Muito prazer, tá, em estar aqui com vocês. É um prazer enorme fazer parte desse podcast. Meu nome é Emanuela, sou diretora, sócia-diretora da Elevadores Nacional do Brasil, uma empresa que está há mais de 50 anos no mercado capixaba. Experiência Totalmente tem. capixaba. Boa. Não, cabelo branco tem. Tem, bastante. Mas estamos há mais de 50 anos no mercado, uma empresa que já fabrica elevadores, moderniza e também dá manutenção em todos os tipos de elevadores e marcas também. Então estamos aí, já tá para contar a história, tem experiência. Quanto tempo de mercado a Manu tem? Sim, eu no mercado de elevadores tenho 3 anos. 3 anos. Eu era advogada. Nada a ver, né? Ainda é advogada. Eu ainda sou. Nada a ver, não. Vamos lá. Você tem o Recapitular. conhecimento jurídico, o Isso. que é Exatamente. muito importante e o que é um Concordo. diferencial para o mercado. É, o Totalmente. conhecimento A gente jurídico tem que lembrar disso, porque Com tá certeza. 3 Ela é anos no advogada mercado. também, tá? Vamos vender nosso peixe. Não, eu costumo falar assim, hoje eu não atuo diretamente na advocacia, mas o direito me deu uma eloquência, um poder de negociação E o conhecimento e o técnico. conhecimento técnico. O que é Eu acho que é o mais fundamental. importante, né? Perfeito. Não adianta a Perfeito. gente estar aqui falando sobre condomínio, não adianta a gente estar aqui falando sobre elevador e não ter o conhecimento Perfeito. técnico. Sem conhecimento. Hoje Concordo. você traz pra gente o conhecimento técnico dentro do jurídico e o Isso. conhecimento técnico dentro da Nacional Elevadores. Perfeito. É uma Total. combinação boa. Exatamente, porque tem uma responsabilidade do Com síndico, certeza. né? É de vida, né? A gente trata a responsabilidade civil e criminal no elevador. A gente tem essa responsabilidade Sim. como empresa. Então a gente tem que tratar com a seriedade que é a devida, né? E a gente muitas vezes fala, elevador é só subir e descer. Mas assim, é um meio de transporte. É o Isso meio aí. de transporte mais utilizado hoje. Quem não anda de elevador? Total. Hoje é o meio de transporte mais seguro do mundo, comprovadamente, né? Só se difere porque não tem uma pessoa pilotando. Sim. Então, assim, a gente tem vários sistemas de segurança que faz com que ele seja um meio de transporte mais seguro do mundo. Por falar nisso, Ah. posso? Claro, nosso Vou levantar a host. primeira bola agora. Ô, meu Deus, vou até tomar um golinho. Toma um golinho, toma um licença. golinho. Ah. Toma um golinho e diz se tu aprovou ou não o nosso patrocinador. Gente, eu aprovei, eu não tomo cerveja, mas agora eu vou ser compradora dessa marca. É a Laut. Laut, olha, muito boa, Olha o tá? sommelier vindo Nosso aí, olha o sommelier. sommelier. Ah, não. Muito Diferenciado da hora. demais. Eu não tomava cerveja, agora eu tomo. Você só não conhecia a correta. Exatamente. Aprendeu rápido, Luiz. Certo, especialista. vamos começar a falar de elevador a partir do seguinte. Eu sou uma pessoa que eu sou leigo sobre elevadores. Tá? Eu trabalho há 10 anos em condomínio. Só que se você me perguntar tecnicamente sobre elevadores, eu não vou saber discorrer muito. Mas eu tenho uma dúvida que eu acho que é pertinente. Claro. Condomínio novo, vamos lá. O construtor entrou em contato, Manu, vou querer um elevador nacional. Vocês fabricam, vocês colocam lá. Isso. Qual que é a periodicidade? Tem que ajeitar esse corte aí. Não, bota assim errado mesmo, fica melhor. A periodicidade de manutenções desse elevador. Vamos lá. Do 1º ao 5º ano de existência. Perfeito. Do 5º ao 10º ano, do 10º ao 20º. Vamos lá. Fala lá pro pessoal ouvir. Vou me basear com relação às normas que hoje são vigentes, tá? Os elevadores, eles têm as normas da ABNT que eles precisam seguir com relação à segurança, à acessibilidade. E hoje a norma ela traz a obrigação de ter uma periodicidade, só que não fala um prazo, né? Algo que seja regular, né? 2 meses, 3 em 3 meses. Hoje o que nós recomendamos tecnicamente para o nosso cliente é sempre fazer de mês a mês, mensal, mesmo que o elevador seja novo, tá? Porque de acordo com o fluxo do condomínio, conforme o elevador vai estando em funcionamento, ele vai tendo alguns problemas de ajuste, o que é normal.
Pensa num carro que está zerado, você vai começar a dirigir numa estrada que está cheia de buraco, vai colocar peso dentro. Então, a mesma coisa com o elevador. Ele é um carro novo. Então, ele vai precisar de ajustes, igual um carro 0 km, de 5 mil quilômetros, tem que ser feita a manutenção. É igual com o elevador, tá? Então, não existe uma periodicidade ideal. Quanto mais antigo o elevador, maior tem que ser a frequência da manutenção preventiva. Quanto mais novo, a gente consegue alargar um pouco mais. Às vezes, de colocar em 2 em 2 meses, mas o ideal é que seja mensal, tá? Mas a norma traz essa questão da periodicidade, só não traz o número exato de meses. Só para complementar, Ana, Claro. você entende muito mais do que eu, você tem muito mais a acrescentar. Mas Não, só eu tô pra... aqui com dúvidas, Ai, eu meu trago Deus. Eu dúvidas. tô consultoria com ela, irmã. Eu Vambora. sou o devagar, ela é o bate firme, Ai, socorro. tá? Vamos lá. Ah. A minha outra dúvida, e eu acho que vai ser a última, contratos, tá? Então vamos lá. Um contrato de vocês, ele engloba a manutenção mensal ou não engloba? O contrato de vocês é com peça ou sem peça? Por que você indicaria fazer um contrato? Para qual perfil de condomínio você indicaria fazer um contrato com peça? Ô, E qual gente, ele tá tipo- roubando minha pergunta. Isso Olha, não vale. É todo o repertório que eu tenho, não tá? Meu Deus. vale. Acabou Mas no é uma repertório. pergunta A de partir 3 de agora é só respostas. você, irmã. Foi muito pertinente essa pergunta. A gente realmente tem alguns clientes que sempre nos perguntam essa questão. A nossa manutenção hoje, ela sempre vai englobar a manutenção preventiva, preditiva e de corretiva, né? O elevador parou, deu algum problema, o botão parou de funcionar, nós vamos até o condomínio e consertamos, que é a corretiva. Preventiva é aquela manutenção em que ele vai lubrificar, limpar a casa de máquinas, analisar visualmente, uma coisa mais simples, né? Reduzir margens de erro. Perfeito. E a preditiva é aquela que ele vai analisar, por exemplo, uma amortecedora. Olha, a amortecedora está chegando ao final da vida útil dela. Condomínio, daqui a 3 meses você vai precisar trocar. Então a gente vai informar para o condomínio e aí o condomínio se programa. Caso contrário, a gente mantém até o final da vida útil. Então a nossa manutenção hoje, ela engloba toda essa parte. Agora, com relação à manutenção com peças ou sem peças, hoje a gente não gosta muito de trabalhar com manutenção com peças. Por quê? Quando a gente tem um elevador muito antigo, naturalmente a gente vai trocar mais peças. Naturalmente as peças se tornam mais obsoletas. Perfeito, tira a palavra da minha boca. Então acaba que a gente não consegue trazer uma celeridade no atendimento do cliente. Então, quando a gente trata de elevadores mais antigos, é muito complicado trazer um contrato com peças. A não ser que seja um elevador que a gente tenha peças em estoque, mas é muito difícil, tá? Além disso, as peças, a gente tem a mão de obra, né? Hoje a mão de obra no mercado de elevadores é muito difícil de achar. Não existe Falta formação. mão de obra qualificada ou falta Falta. espaço no mercado? Não, falta muita mão de obra qualificada. Porque Fica a espaço dica pra tem. vocês, tá? Espaço tem, para empresas sérias, né? Então, hoje falta mão de obra, porque não existe uma formação em elevador. Então, a gente tem que formar a mão de obra, ter experiência, para depois trazer uma celeridade no atendimento. Então, hoje, a gente sempre recomenda o contrato de manutenção sem peças. Aonde o elevador deu problema, condomínio, está aqui o orçamento, está aqui, você aceita fazer essa intervenção? Não aceita? Se não aceitar, a gente consegue trazer de outra forma? A gente consegue fazer um paliativo? Então, a gente sempre recomenda por esse lado. Claro que existem outras nuances, como órgãos públicos. Hoje são só contratos com peças, o que acaba dificultando, às vezes, uma intervenção mais legal. Se a gente se depara em algum fórum, né? Imagino que a senhora já foi num fórum, já verificou, às vezes, um probleminha, um elevador dando problema, parando, fórum civil, sendo... Sim. Enfim, parava direto. Por quê? A gente não consegue uma intervenção mais legal. O contrato com peças é para manter aquele elevador do jeito que está. Quando a gente tem um contrato de órgão público, a gente não consegue modernizar, trazer uma celeridade, equipamentos novos, de forma que a gente consiga trazer uma eficiência legal. Então, hoje eu sempre recomendo contrato sem peças, né? Se É inclusive mais barato, eu imagino. é mais barato, né? Então a gente tem uma previsibilidade também na questão das manutenções. A gente consegue trazer isso para o condomínio. Na minha opinião, mais barato, melhor também o custo-benefício para o cliente e para o fornecedor. Perfeito. A bola é sua agora. Claro, vamos lá, vamos jogar ela. Vamos só levantar, porque quem vai cortar é a Manuela. Mas vamos lá, a gente trouxe aqui a situação do tipo de contrato, com peça, sem peça, o que você recomenda. Certo. Mas vamos lá, com base na sua experiência aqui dentro do estado. Microfone aqui, O que você traz pra gente, qual é a necessidade, qual é a demanda? Porque não é como o Walter, você levantou, ele só cortou.
Vão lá. A gente tem uma deficiência hoje no nosso mercado de profissionais capacitados. Perfeito. E aí vamos fazer esse link do que é profissional capacitado e de qual é a capacidade da sua empresa. Perfeito. Porque assim, é muito comum as empresas, os colaboradores, trabalhar numa empresa durante alguns anos e já se sentirem capacitados para abrir a sua própria empresa. A gente não está aqui, né, tirando mérito deles, Com certeza. mas a gente também precisa valorizar essa empresa que, como a de vocês, como você bem colocou, você fabrica. Isso. Você tem um conhecimento técnico desde a base, desde da fabricação até a entrega, até a manutenção. Perfeito. O que você tem para trazer para a gente, até para o síndico, como experiência do que é recomendável, do que é melhor, como fazer esse tipo de cotação para manutenção do elevador do seu condomínio e no que eles têm que estar atentos? Ótima pergunta. Hoje, como a gente tem essa situação da falta da mão de obra, a gente tem muita evasão, né, dos profissionais que entram. Nós somos uma empresa que qualifica, que treina nossos colaboradores. Então, acaba que a gente tem uma evasão muito grande de colaboradores, né, qualificados. Então, hoje, o que a gente recomenda nesses casos? Avaliar se a empresa tem todos os alvarás. Porque existe hoje empresa de elevador que não trabalha com alvará de funcionamento. É algo simples, né? Mas a gente não costuma pedir isso para as empresas. Mas as empresas, tem empresa que atua que não tem alvará. E ele que tem que ter um responsável profissional técnico, né? Que monta elevador, inclusive. Exato. Então, assim, exemplo disso são vários acidentes que vêm acontecendo ao longo desse ano no Brasil, no que tange a elevadores. Eu não sei o número exato, tá? Mas foram acidentes fatais e muito sérios. Inclusive em Vitória, nós tivemos um acidente de uma plataforma, né? Foi bem infeliz. Foi um caso bem sério, bem triste. Foi um caso bem sério, mas ficou em evidência, né? E assim, para trazer a importância de que a gente tem que avaliar as empresas que estão nos dando manutenção. Então, primeira coisa, verificar se a empresa tem todas as documentações de uma empresa de elevadores, tem que ter um engenheiro para responsabilidade técnica, civil e criminal, tá? Que tem empresa também que não tem engenheiro. Então, a gente tem que ter um engenheiro que assina lá as ARTs, tanto para montagem quanto para manutenção do seu elevador. Além disso tudo, é interessante que vocês vejam o tanto de tempo que ela está no mercado. Por que eu falo isso? Como a gente não tem formação em elevadores, a gente tem que buscar o quê? Na experiência. Então, como a gente trata, a nossa empresa, como tem mais de 50 anos de mercado, a gente tem muito mais do que experiência e conhecimento para tratar os problemas. Eu costumo dizer assim, eu não conheço outras marcas de elevadores, eu conheço a Elevadores Nacional. A gente trabalha com muita seriedade, a gente trabalha com vidas. Então, a gente procura sempre estar com a nossa documentação certa, com os nossos engenheiros alinhados, com a nossa manutenção preventiva correta, com os nossos clientes informados, com todas as informações possíveis. Então, assim, procure ver se a documentação está certa, se tem engenheiro, se a empresa está te dando as comunicações corretas, se está te falando o que está acontecendo com o seu elevador. Vou dar um exemplo. Óleo. Troca de óleo em condomínio. Você sabia que tem que trocar uma vez por ano? Não sabia. Pois é. Óleo de elevador, tá? O óleo em si, ele tem uma garantia de 5 anos, uma validade de 5 anos, quando ele é aberto, tá? No elevador, ele tem que ser trocado de 1 em 1 ano, tá? Isso é legislação, literatura do próprio óleo do elevador, tá? Eu não sei a norma correta exatamente aqui, mas tem que ser trocado de 1 em 1 ano. Então, assim, essa informação que falta muito nas outras empresas que a gente vem sendo relatado pelos nossos clientes. Então, assim, a comunicação, a documentação, a seriedade, o tempo de mercado hoje, na minha opinião, é o que tem que ser avaliado no que tange tanto a montagem de elevadores quanto a manutenção também de elevadores. Além disso, portfólio de clientes. Avalie o portfólio de clientes para ver se ele realmente atende, se vai te atender bem, porque às vezes a indústria que ele atende não vai comportar o seu condomínio, não é voltado para você. Então, é sempre bom pesquisar e ir até a empresa para ver se a empresa tem estrutura para te atender também. Boa. Eu achei muito interessante que ela me fez uma pergunta e eu fui muito honesta. Ana, você sabe de quanto em quanto tempo tem que trocar o óleo? Não, eu não sei. Por quê? Eu sou advogada. E é isso que a gente sempre bate aqui no podcast. A gente tem que estar do nosso lado empresas qualificadas, com conhecimento técnico e que estejam disponíveis e dispostas a nos informar e a nos passar esse conhecimento. Perfeito. Porque assim, eu não sei tudo. Eu sei um pouquinho aqui do direito, que foi a minha base. Eu sei da gestão, que é a minha base. Agora, elevador não é a minha base.
Eu Isso tenho aí. que contratar uma empresa qualificada, uma empresa que esteja disposta a me passar conhecimento sem ter essa dúvida, porque a gente sabe que muitas vezes as empresas não estão dispostas Isso a aí. passar conhecimento porque ou elas não têm ou porque elas não conseguem dar essa garantia. Então, Total. assim, é muito importante a gente estar aqui atento a isso. É. Qual empresa que não nega informação pra gente? É isso Total. aí. Inclusive, assim, algo bem... Hoje mesmo, em uma das gravações, hoje foi o dia inteiro gravando, né? A gente já Eita. tá aqui Tô vesgo. até meio, como diz lá no Ceará, Socorro. tô até meio baqueado Eita, aqui. nós. Mas assim, acabei de falar em uma gravação que o síndico nunca vai conseguir verticalizar todos os conhecimentos. Sim. Né? Então, assim, ou o Perfeito. síndico ele é bom em jurídico, ou ele é bom em engenharia, ou ele é bom entende de elevador, enfim, o síndico precisa de assessoria. E pelo que a Manu tá nos falando, a Nacional é uma empresa que trabalha muito nessa venda consultiva, Isso. né? Carinho com o cliente, fica ali ao Perfeito. lado do cliente, dá aquela consultoria mesmo pós-venda, dá um Isso. acompanhamento no cliente, né? Então, assim, fica a dica para você, síndico, você morador, não existe a verticalização de conhecimento em todas as áreas. Ninguém vai conseguir fazer isso, né? Então, assim, busque assessoria, busque a melhor assessoria para você, busque o melhor jurídico, busque o melhor síndico, a melhor administradora, busque o melhor engenheiro para acompanhar a estrutura do seu condomínio e busque também uma empresa de elevadores que vá ali ter cuidado com você. Né? Perfeito. Você não pode ser mais um cliente na carteira, você tem que ter Isso aí. uma empresa que tenha cuidado com o seu condomínio, com o seu patrimônio, porque esse patrimônio ali, de repente, às vezes é a única coisa que você tem na vida. Então é muito importante que você tenha essa assessoria, né, Ana? E não só o patrimônio material, né? A gente Isso. está tratando de um meio de locomoção. Perfeito. Meio de locomoção é a sua vida. É você que está andando ali, você que está subindo para a sua casa, você que está saindo da sua casa. Então, é muito importante que a gente tenha essa atenção e esse cuidado, porque assim, da mesma forma que a gente entra no nosso carro para ir levar nosso filho na escola, ir para o trabalho, ir no Antes do supermercado. carro entra no elevador. Aham. Exatamente. Exatamente. Antes de você entrar no seu carro, você passou pelo elevador. Total. Eu gosto também de lembrar, assim, quando a gente está nesse momento de bate-papo, principalmente com síndicos, eu não sei se você sabe disso também, Ana. Ai, mas meu ó, Deus. Mas vai tanto saber agora. A empresa de elevador quanto o síndico, a administradora, tem responsabilidade sobre Sim. aquele equipamento. Exato. Então, assim, qualquer coisa, tanto a empresa quanto o síndico vão responder. Ah, mas é só uma amortecedora. Mas a amortecedora que você não troca, que vai parar o seu elevador, que vai pode bater na mão de alguém. Imagina só. Aí perde a mão, infelizmente. Então, infelizmente, a gente é afetado com isso. Tem que ter muita seriedade, tem que ter comunicação. Se não tiver, não tem Perfeito. Não dá para eu só demais. pegar a bomba e jogar no colo da Não. empresa. Antes Total. de eu jogar na empresa, eu, como síndica, tenho que ter feito a minha parte. É porque Perfeito. o síndico é corresponsável. Né? Exatamente. Perfeito. Nessa parte, antes de ser corresponsável, ele é responsável. Isso aí. Se ele negligenciou, a responsabilidade é dele, civil e criminalmente. Perfeito. Perfeitamente. Gente, como vocês já sabem, esses bate-papos estão sendo brifados praticamente, né? Coisa rápida. Melzinho na chupeta só, tá? Mas vai ter um episódio mais aprofundado com a Manu. Já falei com ela aqui, não dá mais pra voltar atrás. Você tem um compromisso Tem a conosco. cerveja. Vai ter a cerveja que é Agora patrocinada. ela gostou da Gostei. Ó, cerveja, ela não gente. bebia cerveja. Não Vou bebia. dar esse corte aqui pra Laut. Ela não bebia cerveja e agora ela provou Agora a Laut. aprovado. Garota Diferenciada. propaganda e tudo. Vai ganhar a garota propaganda. Oh, Uma ex não alcoólatra, agora vai virar alcoólatra. Nossa, Brincadeira. Corta. Brincadeira. Vou cortar essa parte, ó. Gente, pra resumir, né, brincadeiras à parte, que o nosso podcast tem essa pegada mesmo de É interação, descontração, é social. brincadeira, tá? Foi um momento muito importante, muito legal. Muito obrigado, Manu. Obrigada a você. Foi Tá. muito massa. E ó, vai ter um episódio mais aprofundado, tá bom? O Centro de Convenções de Vitória está agora expulsando Não, a gente, desligaram Tem o que ar-condicionado. ter. Eu ainda tenho Tem que dúvidas. encerrar. Ai, socorro. Então a Ana tá cheia de carta na manga, vai ter um episódio massa sobre elevadores com a Manu novamente, lá em Itaparica, tá? Nosso estúdio. Bora. E, gente, eu vou deixar as considerações finais agora pra Manu, pra Ana, mas antes eu quero agradecer. Vocês estiveram com a gente durante todo o Condo Expert. Foi um evento fantástico, foi um evento incrível. Foi um evento singular. E Quem pegou, pegou. quem pegou. E eu quero agradecer a vocês por essa audiência, por essa parceria. E é isso, a gente tá aqui para combater a desinformação nos condomínios. E é só o começo, né, Ana? Esse é só o começo. A gente bate, reafirma
todo episódio a gente tá aqui, parece até uma lavagem cerebral, né? Ah, A gente tá aqui para trazer conhecimento, a gente tá aqui para trazer pessoas que estão dentro do mercado, que têm credibilidade, que têm conhecimento técnico e estão dispostas e disponíveis a nos ensinar. Então, assim, a Manu veio aqui hoje, a gente já trouxe aqui, né, Walter? Dezenas. Esse final de semana, gente, o que eu aprendi, o que eu troquei de Total. informação, eu acho que a gente já tem aqui, né, muita bagagem, uma missão também junto com vocês, porque a nossa missão é essa, trazer informação e trazer conteúdo e conteúdo de qualidade. Então, assim, obrigada pela presença de vocês, por estar aqui nos acompanhando. Eu acho que é fundamental a gente enriquecer o nosso mercado. Então, assim, manda para o grupo de condomínio de vocês, manda para o colega conselheiro, manda para o amigo vizinho. Eu acho que todo mundo tem que estar aqui com a régua lá no alto. Total. Não dá pra gente estar aqui mais no mediano, a gente não quer isso. A gente tá aqui dando informação para todo mundo estar aqui na alta junto com a gente. Manu, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada e aguardo você gravando um completão para tirar todas as minhas dúvidas Contem também. comigo. Eu vou trazer um reforço, não vou vir sozinha. Considerações finais, Manu? Gente, obrigada aqui pelo convite. É muito bom falar um pouco mais sobre elevador, um tema pouco falado, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir mudar isso aí. Agradeço e contem conosco. O que eu gosto só de deixar sempre de mensagem final é sempre pesquisem o que vocês estão fazendo com relação ao elevador. É muito importante vocês terem essa pesquisa, essa sabedoria, esse conhecimento, tanto da empresa quanto do que está sendo feito lá. Procurem saber. Porque amanhã ou depois pode acontecer um acidente, pode ser fatal. E, de fato, quando o acidente com o elevador, geralmente é fatal. Então, vamos evitar isso, independente de ser com a minha empresa ou com qualquer outra, façam essa pesquisa. Obrigada. Justo. Perfeito. Gente, muito obrigado. Agora falamos sobre elevadores. Pouquinho, vai ter mais. Em breve a gente vai trazer um episódio mais aprofundado, como a gente já falou. Agradeço a todos vocês e esse foi o podcast Condomínios Brasil no Condo Expert Eu 2025. acho que merece um brinde aqui Ah, para sim. finalizar Boa. com chave de Amém. ouro. Saúde. Saúde.